Tá vendo, Coríntios? Vocês estão tão empolgados aí que vocês acham que podem esquecer da parte fundamental do uso dos dons, que é o amor, tá? O amor. Quando é que Deus me usa? Quando eu amo mesmo, tá? Quando você faz milagre sem amor, é o diabo que está te usando, no caso, tá? Bom, vamos para nossa aula dessa noite. Temos um caminho longo a percorrer aqui, mas eu espero que dê tudo certo no final. Eu estou há tanto tempo dando aula só online, que a impressão que eu tenho que ter um monitor na minha frente aqui, e vocês são coisas. Exatamente, meu Deus do céu. Bom, por volta de uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, um grande acontecimento ocorreu em terras do Brasil, que foi a publicação de uma dublagem, na verdade era com legenda da pregação do Paul Washer, pregação chocante. Naquela época, muitos que estavam em igrejas neopentecostais começaram o que a gente chama de imigração para o movimento reformado. Então eles saíram desses movimentos, começaram a escutar a pregação do Paul Washer, John Piper e outros, e foram impactados com o estudo da palavra, Esse processo, então, fez com que eles olhassem para a igreja deles, começassem a fazer avaliações com relação à igreja deles e migrassem para igrejas ditas reformadas. Na época eu estava morando em Fortaleza, Ceará, e lá houve uma imigração gigantesca de pessoas que saíram desse meio, do meio mais neopentecostal, para o meio reformado. Acontece que quando a maioria dessas pessoas saíram, pelo menos numa grande massa, saíram e eles começaram a entrar no movimento reformado, uma coisa aconteceu muito curiosa, que foi o fato de que eles foram confrontados com as experiências espirituais deles. Eles tiveram experiências espirituais no passado e o embate que eles tiveram com o movimento reformado fizeram com que eles começassem a questionar as experiências que eles tiveram. E muitos começaram a negar essas experiências. Eles começaram então a esse processo de negação porque eles se depararam com Paul Washer, com algumas coisas que ele dizia sobre experiências espirituais. Eles começaram a ouvir, por exemplo, grandes pregadores do Brasil, do qual eu tenho muito respeito, como o Dr. Augusto Nicodemos, Marcos Branconato e outros que negam as experiências dos dons espirituais. E eles começaram a pensar o seguinte: bom, se eu estava numa maior loucura na minha igreja neopentecostal, agora eu vou confiar tudo que eles ensinarem e vou abraçar tudo que eles ensinarem. E aí começou um grande problema, que foi a imigração para dentro do meio reformado, abraçando o pacote inteiro. E abraçando o pacote inteiro que eu digo eu vou negar tudo que eu tive e eu vou abraçar tudo que se diz reformado sem pensar muito, porque afinal de contas eu nunca aprendi nada e agora chegou a hora de eu aprender com eles. O problema não foi necessariamente abraçar tudo. O problema foi como isso aconteceu. Boa parte que abraçou, por exemplo, o presbiterianismo como um todo, abraçou sem a reflexão necessária. Se no tempo do neopentecostalismo não havia reflexão necessária com relação à Bíblia, quando passaram muitos, quando foram para o movimento reformado, também não tiveram a reflexão necessária para dizer, bem, eu respeito tal pregador, mas será que a argumentação dele é a mais convincente? Será que eu estou convencido da argumentação dele ou o nome dele é que está me convencendo dessa argumentação? Como alguém muitas vezes me disse na internet, mas você está errado, o doutor Augusto Nicodemos crê nisso, então, e você crê diferente, então você é o errado, ele é o certo, o argumento da autoridade, por exemplo. E eu dizia o quê? O que é que eu dizia? Bom, é verdade mesmo, ele tem mais autoridade que eu, então o que é que eu vou fazer com um argumento desse tão brilhante? Mas esse nível de falta de reflexão no meio desse meio fez com que uma outra coisa acontecesse, que alguns antropólogos cristãos, mais do Canadá, estão percebendo, que é um movimento diferente, que é o de sair do meio mais reformado com R maiúsculo e passar de volta para o meio mais carismático e o meio mais pentecostal. E aí, eu até digo assim, beleza, isso me parece legal, o sentido de que muitos que estavam negando aquelas experiências agora vão dizer o seguinte, peraí, deixa eu refletir isso melhor. Será que nada daquilo que eu tive, nada daquilo que eu passei, realmente nada daquilo importou? Será que eu vou entrar nessa? Então essa reflexão ela é boa.
ela está acontecendo. Só que ela também pode ser perigosa. Por que ela pode ser perigosa? Porque ela pode estar também sendo sem a reflexão necessária. E o que eu quero dizer sobre reflexão necessária? E aí você está anotando, isso é uma coisa que eu digo para todos os meus alunos, você vai notar aí a seguinte diferença, a diferença entre conhecimento e convicção. Você vai anotar isso nos umbrais da sua porta, manda fazer um crochêzinho bonito, conhecimento e convicção, é diferente. Bom, o exemplo que eu dou sempre é quando eu participo de... Agora que eu cheguei a ver esse número aqui na minha frente. Eu sou meio intimidador, ele me intimida, tá? Números me intimidam. Bom, o exemplo que eu dou sempre é quando eu estou em bancas de sabatina de alunos que estão entrando no ministério. Então, geralmente chama professores para poder sentar na banca e ficar fazendo pergunta para o aluno até ele chorar ou desistir ou correr, né? A gente fica nessas opções. Só que sempre quando eu estou nessas bancas, eu sempre procuro no aluno não conhecimento, mas convicção. Porque no final do curso, o que interessa é se você saiu convicto e não só informado. Qual é a diferença entre conhecimento e convicção? E por que é isso importante para ter uma reflexão apropriada em como você pensa a doutrina, dons espirituais e tudo mais? Vamos lá. O conhecimento, o exemplo que eu dou é esse aqui. Uma vez eu estava perguntando para o aluno, várias vezes eu fiz isso com o aluno, e eu perguntei sobre a doutrina da Trindade para ele. E eu sabia que a doutrina da Trindade era um terreno que, no fundo, todo mundo tem certa dúvida. Todo mundo fica assim, cara, beleza, eu creio, mas tem coisa... E aí eu disse para ele, cara, me prova a doutrina da Trindade aí em João 1:1. Eu dei o texto para ele, eu não devia ter feito isso, mas eu dei o texto para ele. Prova que eu não estava sendo satânico na hora. E aí, e o verbo se tornou carne, vai. Aí ele falou lá bem direitinho. E eu disse a seguinte pergunta para ele. A pergunta que eu fiz foi: tem certeza? E ele começou a tremer, começou a ficar nervoso. E ele disse assim: mas espera aí, tem certeza que é isso mesmo? Não tenho. Inclusive, eu disse: não, o que o professor disse não interessa. Você realmente acha que esse texto diz isso? Esse texto aí? Outro podia dizer, mas esse aí? E ele começou a dar um parafuso. Eu sabia que ele estava nervoso. Eu fiquei nervoso por ele, que eu achei que ele ia apostatar na hora. E eu disse assim, cara, eu não quero ser responsável por um aluno, sei lá, né, ficar herege. Mas, naquela hora, eu estava cobrando dele convicção, não conhecimento. Porque a convicção, ela é construída por um complexo de coisas. E desse complexo de coisa é essa. Anote aí. Sempre saber bem o que o outro crer. O que o diferente crê. Por que o outro crê do jeito que ele crê e eu não creio daquela forma? A melhor forma da construção de convicção é quando você aprende o que o outro sabe e não só o que você acha que deve saber. Em outras palavras, você deve aprender o oposto. Aprender sobre continuismo é aprender bem sobre cessacionismo. Aprender sobre um determinado assunto é aprender bem sobre o seu oposto. É a única maneira da gente dizer o seguinte: eu sei porque eu sei disso. E eu sei porque eu creio nisso. Por quê? Porque eu tenho opções, eu sei das opções, mas eu sei porque aquela opção é a melhor. Então, existem muitas outras coisas aqui para a gente falar sobre convicção, mas sempre aprenda isso. Na teologia, não dói você aprender o diferente, o outro. A outra tradição. O tanto de espantalho que tem na tradição luterana não é brincadeira. Eu tenho amigos luteranos que eles ficam dizendo, cara, eu não sei nem o que defender do luteranismo, porque todo mundo entendeu errado muita coisa que a gente crê. Porque é um nível de telefone sem fio que se fala sobre uma tradição e acaba que ninguém sabe mais o que aquela tradição ensina. Beleza. Então o que eu estou dizendo para você é que o nível de reflexão necessária é quando eu sei bem o outro lado, o oposto. É quando eu sei o outro bem, eu não sei no espantalho. Então, por exemplo, na internet, eu tenho esse voltado para a internet, e muita gente fica dizendo que eu creio em coisas que eu não creio.
Mas o senhor não acredita nisso? Sobre ontem foi uma que eu fiquei assim, os caras falaram, não, só pode ser outro Guilherme, cara, isso aí, eu não creio nisso não. Criaram um espantalho sobre mim. Aí a minha reflexão é sempre a seguinte, e o tanto de espantalho que eu tenho sobre os outros aqui, talvez não seja brincadeira. Sabe por quê? Porque quando eu não sei bem o outro, ele fica um espantalho. Aí é fácil dizer que ele está errado. Entende? É a traição dos intelectuais. Para que eu firme bem a minha perspectiva, eu crio o espantalho da outra para ela ficar tão horrível que eu tenho orgulho da minha. É por isso que é necessário você aprender bem o outro, da forma correta, do jeito que tem que ser. Isso se chama construção de convicção. Bom, dito isso, eu vinha pensando nisso no carro, a gente ia entrar direto no slide. Aí eu disse assim, eu preciso falar nisso porque a gente vai falar de algo, e eu quero falar do cessacionismo aqui para vocês, e eu quero falar mesmo assim, eu não creio no que eu vou dizer, só para deixar muito claro, tá? Ainda que no meio você comece a ter a impressão do que eu creio, não cai nessa. Eu estou tentando te convencer. Bom, para lidar então com o oposto, que é o cessacionismo, eu quero usar aqui um cessacionista chamado Thomas Schreiner. Thomas Schreiner é um cessacionista, é uma pessoa que eu respeito muito, ele tem teologias e teologias brutas do Novo Testamento, e ele é uma pessoa muito simpática. Tem a foto dele aqui? Ele é uma pessoa muito simpática. Você vê essa pessoa? Olha só, que simpático. Nem parece. Eu pensei, eu não ia dizer isso não, mas já que você disse. Ele é uma pessoa educadíssima. Se tem coisa bonita no mundo, é teólogo educado e polido. Educado, sabe? Bom, dito isso, vamos lá. Eu vou usar o Thomas Schreiner, por quê? Porque ele é considerado o melhor cessacionista da atualidade, no sentido de argumentação. Ele é muito responsável, ele é muito respeitado por uma pessoa que ela é tão sensacionista que eu acho que na casa dela deve ter vários posts sensacionistas, com todo respeito, John MacArthur. Então, ele é muito... Né? Então, assim, ele é respeitado por ele. Então, por isso que é uma pessoa que eu considero muito. Ele tem um livro em português, um livrozinho pequenininho, ele é bem fininho, mas muito efetivo. Bom, a primeira coisa que o Thomas Schreiner fala no livro é a seguinte: não há ensinamento definitivo na Bíblia de que eles cessaram, falando sobre o dom. Podemos até esperar que durem até a segunda vinda. Aqui é o que eu chamo de honestidade. Esse cessacionista está dizendo, não há ensinamento definitivo na Bíblia de que eles cessaram. Podemos até esperar que eles durem até a segunda vinda. Por que isso é importante? E por que isso aqui é educado? Porque ele está se abrindo para o diálogo. Na medida em que você começa a seguir um teólogo que não é humilde para se abrir para o diálogo, para de seguir, ele vai te influenciar para o mal mesmo, você vai ficar uma pessoa pior do que qualquer outra coisa, tá? Então, cuidado. Ah, não, mas o senhor viu ele no debate lá, o cara coloca o outro e ele fala tão bem que o outro se cala, de tão ignorante que ele é. Aí você está admirando uma pessoa assim? Bom, não há ensinamento. Então, primeira coisa, esse é um assunto para Thomas Schreiner aberto. A argumentação dele vai ser: eu vou defender que os dons cessaram, mas eu posso estar errado. Aqui está o espírito da teologia, o espírito de uma coisa que vai funcionar, do que eu chamo de, ecumenismo, no sentido cristão da coisa, de que, então eu vou conviver com você bem, porque no final de contas, quando a gente chegar no céu, vamos ver quem vai estar errado no final das contas, mas vamos continuar juntos aqui. Bom, qual é o primeiro fundamento do cessacionismo? E aqui eu digo da principal escola cessacionista. Está lá em Efésios 2:20. Quando a gente está pensando em dons espirituais e argumentação pró ou contra os dons espirituais na atualidade, a gente pensa em Efésios 2:20. Lá, o texto fala sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas. Então, o argumento ele é bem simples, tá? Um argumento bem simples. Bom, imagina que... Está filmando, vai ficar meio ruim, né? Imagina que esse celular aqui é o fundamento. E eu vou chamar esse celular de apóstolos e profetas.
Imagina que essa água aqui é a igreja. Então, a igreja foi colocada em cima desse fundamento, chamado o quê? E profetas. Só que é o seguinte, eu não posso ter outros fundamentos. Fundamento é fundamentos. Foi colocado primeiro e tem que ficar lá. A igreja já foi fundamentada. Para que apóstolo, para que profeta? Se apóstolos e profetas foram dados para o fundamento da igreja. A igreja já tem 2000 anos, o fundamento já foi colocado, a raiz já foi colocada. Não se pode ter mais outra raiz. Não há essa necessidade mais de apóstolos e profetas nesse sentido. Tá? Gente, eu vi ali, calma, eu não creio nisso que eu estou dizendo. Você precisa entender aquilo que eu disse do começo, que eu vou ficar falando, vai ficar parecendo que eu... Bom... Então, o fundamento é o seguinte: apóstolos e profetas estão aqui, e aqui está a igreja, beleza? Beleza. Agora, os profetas, eles eram usados por dons, os apóstolos também. Qual eram os dons que os profetas eles eram usados? Os dons revelatórios, os dons de revelação, tá? Então vamos lá. Se aqui eu tenho o profeta como fundamento e a ferramenta do profeta eram os dons de revelação, então esses dons revelacionais cessaram. Que dons eram esses? Profetas, línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, qualquer coisa que envolva revelação cessou. Por quê? Os profetas que estavam aqui como fundamento também cessaram. Só tem um fundamento, não posso colocar o outro fundamento. Então é nesse fundamento aqui que estabeleceu a igreja. E esse fundamento foi colocado pelos profetas, que usavam alguns dons, que eram os dons revelacionais, que eram os dons de profecia, que eram os dons de línguas. Beleza? Qual é a argumentação então? Que se profeta cessou, línguas também cessaram. E qualquer outro dom de revelação. Beleza? Legal, né? Bom, aí tudo fica assim, não, claro que não. Que isso, gente? Tem que achar legal essa argumentação. Eles estão tentando argumentar pró eles. Acho muito bom isso. Bom, você tem os profetas e você também tem o quê? Os apóstolos. Qual eram os dons dos apóstolos? Eles tinham dons revelacionais, mas principalmente os de curas e milagres. Então, se os apóstolos eram usados com curas e milagres, e eles cessaram porque o fundamento só tem um e foi colocado no início, eu já não tenho mais nenhum dom de milagres, eu não tenho nem mais um dom de cura, nem mais um dom revelacional. Então, você precisa imaginar assim, na construção do pensamento é o seguinte: como base eu tenho apóstolos e profetas que funcionaram lá no início da igreja, beleza? E junto com eles, todos os outros dons ficaram lá, porque esses dons eram usados por eles, usados pelos profetas e usados pelos apóstolos. Existem vários problemas nessa argumentação, problemas textuais, mas vamos ver aqui o que Thomas Schneider diz. Acho que vocês vão vendo aí, né? Olha o que ele diz: concluo que tudo o que precisamos saber para a salvação e santificação nos foi dado através do ensinamento dos apóstolos e dos profetas, e que este ensinamento é agora encontrado nas Escrituras. Então o que ele está dizendo? Os apóstolos e os profetas, que eram usados com aqueles dons, deram para a gente tudo o que nós precisamos saber como igreja para a vida e para a santidade. Ou seja, nós não precisamos de nada mais, de outra coisa. É o que eles vão dizer de suficiência das Escrituras. O que é a suficiência das Escrituras, portanto, para o Thomas Schneider? Para Thomas Schneider, por exemplo, é que, de maneira geral, sem explicar muito, é que a Bíblia, ela tem tudo o que eu preciso, especificamente, para a minha santidade e para a minha salvação.
Eu nem sei por que eu discordaria do Thomas Schneider aqui. Você vai ver que ele é muito continuista, esse cara. Vamos continuar para você ver. Continuando então. O que algumas pessoas atualmente chamam de profecias são, na verdade, impressões de Deus. Ele pode usar impressões para nos orientar e nos conduzir. Mas elas não são infalíveis e devem ser sempre testadas à luz das Escrituras. Eu disse que ele parece bastante continuista, né? Então você observa que ele dá uma definição para a profecia aqui, que foi muito contestada pelos próprios colegas, mas que faz sentido. O que ele quer dizer? O Thomas Schneider para mim é humilde, que ele está dizendo, olha, Deus ainda fala, ainda existem impressões divinas. Mas não vamos chamar isso de revelação canônica para santificação e salvação. Isso já foi dado, não preciso disso. Vamos chamar isso de impressões divinas. Eu concordo com isso que ele falou, no sentido de que faz sentido. Eu também chamaria profecia, se me botasse num beco junto com os sensacionistas, eu dizia, olha, é verdade, é impressões, não é profecia. E eu ficaria muito tranquilo dentro de mim. Porque o que a gente quer falar com profecia, às vezes, é humildade. Mas eu não quero entrar um pouco nisso, né? Às vezes o que a gente quer falar com impressões em vez de profecia é porque eu posso estar errado. É algo assim, eu posso não estar... Mas o Thomas Schneider usa de certo. Não, Deus, ele fala por meio de impressões. Beleza, vamos para frente. Aí ele diz o seguinte, veja o argumento. Se os profetas eram responsáveis pelos dons de revelação e profecia, o que eram as línguas? Aí ele diz o seguinte, parece então que os dons de profecia e de línguas estão intimamente relacionados. Se a profecia já cessou, então é provável que as línguas também tenham cessado. Observe sempre o seguinte, sempre que você estiver lendo um livro de teologia, sempre, e o autor colocar assim, se isso aconteceu, logo é óbvio que isso tem que acontecer. Aí você já para um pouco. E você vai fazer a seguinte pergunta, tem certeza que uma coisa pede a outra? Mas não só isso. Dentro dessa argumentação, o Thomas Schneider está deixando claro para mim que ele não tem base para dizer que as línguas cessaram e ele precisa ligar isso à profecia. Porque a única base que ele tem é a profecia cessando. Entende? Se a profecia cessou, e eu não tenho versículo nenhum para as línguas. Agora, eu preciso ligar isso a profecias. Aí, o que é que eu digo? Línguas também eram revelacionais, uma outra forma de profecia. Se, então, era outra forma de profecia, elas cessaram. Mas, peraí, quem disse isso que era outra forma de profecia? Paulo fala que é adoração, inclusive. 1 Coríntios 14, ele fala sobre adorar a Deus. Não fala sobre profecias nesse sentido. Então, aqui é o que eu chamo, eu fico incomodado com esse argumento, porque é um argumento para mim que não sei lá, eu diria para ele que é um argumento feio. Dizer para ele, argumento feio. Aí vem o dom de cura também, olha o que ele diz. O que podemos falar sobre milagres e curas? Agora atenção no que ele vai falar. Em primeiro lugar, eu acredito que hoje Deus ainda cura e realiza milagres. E que devemos orar por isso. As Escrituras não são tão claras sobre esse assunto, de forma que esse dom poderia ainda existir. Ainda assim, a principal função desses dons era credenciar a mensagem do Evangelho, confirmando que Jesus era tanto Senhor quanto Cristo. Eu duvido que o dom de milagres e cura ainda exista, porque não é evidente que homens e mulheres em nossas igrejas possuam tais dons. Aí uma vez, uma pessoa usou esse argumento aqui comigo, aí eu disse assim, mas eu pensei que quem vive de evidência era carismático, né? Você está dizendo que não vê que acontece? Que isso? Agora é você que está precisando ver? Faz sentido? Bom, qual é o problema funcional aqui dessa argumentação? Em termos lógicos, né? É quando ele diz o seguinte, ainda assim a principal função desses dons. Se é a principal, é porque tinham outras. Ou seja,
Tem certeza que porque essa função que você está dizendo não funciona mais, ela cessou com os apóstolos, as outras funções também ficaram para lá? É uma coisa que eu preciso fazer essa ligação argumentativa. A função era credenciar a mensagem apostólica. E as outras funções? Né? Já a gente vai ver que essa não era a função primária dos dons de cura e de milagres. O que fica evidente, na verdade, em 1 Coríntios capítulo 12, é que Paulo deu esse dom para a edificação da igreja, daqueles que já reconheciam Jesus, que Cristo era o Senhor, e não para que eles reconhecessem que Cristo era o Senhor. O principal texto, depois de Efésios 2:20, gente, e eu quero que você, como um bom estudante de teologia, você grave sempre isso. Estudar Efésios 2:20 é durante a vida inteira, tá? Sempre vai vir alguém com argumentos, deixa eu ouvir ele aí e tal, sempre assim. O outro texto é 1 Coríntios 13, o texto lá do amor. O texto diz que quando o perfeito vier, então os dons se tornarão desnecessários. Vamos colocar assim. Então, de novo, o texto de 1 Coríntios 13, a gente vai dar uma lida já. Ele diz, olha, e quando vier o que é perfeito, que é em parte... Não gosto da palavra imperfeito lá, mas eu gosto de em parte desaparecerá. O que o continuismo argumenta? Ele argumenta o seguinte, que Paulo está dizendo que a cessação dos dons tem uma data para acabar, bem estabelecida, a chegada do perfeito. E a chegada do perfeito, ela anula tudo que é imperfeito. Ela mantém agora um novo estado de coisas. Ou seja, vou colocar aqui novo céu e nova terra. Tá? O que é que o Thomas Schneider e os cessacionistas argumentam aqui? Olha o que ele diz. Vamos considerar uma objeção à noção de que alguns dons cessaram. Será que 1 Coríntios 13, 8 a 12 não ensina que os dons durarão até a volta de Jesus? Aí olha o que ele diz. Ó. Certamente esse texto ensina que os dons poderiam durar até a volta de Jesus. Eu acho legal que ele se perde nos poderiam, né? Poderiam. Conclua então que 1 Coríntios 13, 8 a 12 permite, mas não exige, não sei como funciona isso, que os dons continuem até a segunda vinda. Inclusive quem falou isso é o Douglas Moo. A gente estava tendo uma aula no mestrado e a gente estava estudando Romanos, aí foi parar em 1 Coríntios. Aí ele falou isso, Thomas Schneider, eles estão entre amigos, tá? E entre amigos o Douglas Moo disse que não sabe como é que isso funciona. Porque em outros lugares da teologia do Thomas Schneider é a mesma coisa. Olha, isso permite, mas não exige. Aí você fica assim, vai, explica mais. Eu não estou conseguindo. Pera, isso permite. Então permite que os dons... Mas o que não exige então? Não, o argumento não funciona. Você pensar bem. Beleza. Esse é o argumento, então, do cessacionismo. O argumento, de novo, vamos lá. A igreja foi colocada sobre um fundamento. Esse fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Cada um desses dois grupos aqui, os profetas e os apóstolos, eles eram usados com dons espirituais. E já que eles tinham a função somente para o início da igreja, somente para o fundamento, eles usavam esses dons também para isso, já que o fundamento foi colocado, já que tudo já foi estabelecido, a Bíblia já foi nos dada, a igreja não precisa de um outro fundamento, então os dons não são mais necessários. A ideia do cessacionismo não é só que eles cessaram, tá? É porque o nome pressupõe um pouco isso. A ideia mesmo do cessacionismo incipiente é o quão necessário ou não são os dons. Aí eles vão dizer, quais são os dons que são necessários? Os de serviço. Qual o outro dom que é necessário? Um dom de fé, talvez. Ou aí eles vão selecionando alguns dons. É por isso que cessacionismo não significa que todos os dons cessaram. Significa que os dons revelacionais e os dons de cura cessaram, mas outros dons ainda continuam. Tá? Os dons que eles vão chamar na categoria de dons naturais. Dom de misericórdia, por exemplo. Bom, e aí eles vão dizer, tá, e o texto de 1 Coríntios que fala que quando o perfeito vier? E diz que os dons cessariam com a chegada dele. Como é que eles argumentam? Essa argumentação do Schneider, ela é fundamentada numa coisa.
ele vai dizer o seguinte: a estrutura, aí eu não vou explicar isso, tá? A estrutura grega do texto pressupõe que os dons, Paulo está dizendo que os dons iam acabando ao decorrer que a história da igreja fosse desenvolvendo. De onde é que eles tiram isso? Quando Paulo usa a voz média do grego. Tem a voz ativa, a voz passiva e a voz média no grego. Aí ele diz que a voz média pressupõe do verbo de que os dons iam acabando. Isso para mim é uma falácia linguística sem precedente, assim. Porque é colocar muita teologia na voz média. Tipo, a voz média está lá e diz assim: cara, eu sou só um meio termo, para aí de ficar colocando tanta teologia. Os dons vão acabando. De onde? Seria a única vez em todos os 10.000 manuscritos gregos que a voz média funcionaria dessa forma. É muita, assim, beleza, vamos crer nisso, mas precisamos de evidência. Então a argumentação, inclusive de um colega meu amado, ele não argumenta desse jeito, que ele é uma pessoa muito bonita, muito amável, que é o Iago Martins, e ele argumenta que os dons vão se acabando, e eles vão diminuindo, um desvanecer, que eu chamo mais de alvorecer ao contrário, que ele tem um livro, né? Tipo assim, cara, que sinistro, a igreja vai perdendo a capacidade em vez de ir ganhando a capacidade, né? E ele diz dessa forma: a forma que o professor Daniel Wallace argumenta é essa, de que porque Paulo usa o verbo no médio, pode pressupor que os dons iam acabando. Vê como aqui a argumentação já é meio chatinha, é chata essa argumentação, e ela não funciona linguisticamente. Se alguém aqui amar um dia estudar grego, eu quero incentivar você, na verdade acho que eu estou desincentivando, né? Acho que eu estou, sei lá, desculpa aí. A minha ideia era que você ficasse com vontade de estudar grego. Vamos aqui para o continuismo, e aí eu vou bem rápido agora, tá? Qual é o argumento continuista? O argumento continuista, ele começa com a seguinte ideia: homens e mulheres, jovens e velhos, por toda a extensão do Império Romano, exerceram esses dons pelo Espírito. Ou seja, os apóstolos eram usados com as curas. Não eram só apóstolos que eram usados com cura. Será que era só eles? Pertenciam só aos apóstolos ao dom de cura? Aí quando a gente avança um pouquinho no argumento, vocês vão ver o seguinte, 10 argumentos. Os 70 foram enviados com o dom de cura, eram todos apóstolos? Ora, mas aí para os sensacionistas só existem 12 apóstolos, né? Mas agora, pelo menos 108 pessoas entre os 120 que estavam reunidos no cenáculo do dia do Pentecostes receberam o dom do Espírito. Estevão também, Filipe também, Ananias, os membros da igreja de Antioquia, os convertidos anônimos em Éfeso, as mulheres em Cesareia, os irmãos sem nome da Galácia, os crentes de Corinto, os cristãos de Tessalônica. O que eu quero dizer? Se o apostolado cessou e somente apóstolos exerciam o dom de cura e, portanto, o dom de cura cessou também junto, por que o texto bíblico nos mostra muitos outros sendo usados com os dons de cura? Esse é um ponto aqui. Existem muitos outros da Bíblia. E Paulo apresenta na argumentação dele em 1 Coríntios 12 que os dons foram dados para a igreja. Ele não pressupõe que um vai só para um lado, o outro vai só para o outro. É para a igreja. Bom, se eu fosse resumir assim o que é o continuismo para mim, depois desses anos dando aula, o continuismo se resume nessa ideia. Devemos também considerar o propósito explícito e muitas vezes repetido dos dons do Espírito, a saber, a edificação do corpo de Cristo. Na teologia paulina, Paulo, ele entende dons espirituais como sendo dado algo para a igreja, algo ali para o corpo, e causando nesse corpo a sua edificação, como Efésios 4:11, por exemplo, que vai dizer que ele deu uns para apóstolos, profetas, etc., até que eles se tornem maduros. A ideia é dar para a igreja os dons, e isso seja para a edificação da igreja. O outro argumento continuista é Atos 2. O Carson diz isso muito bem, eu não preciso ler, mas você deve lembrar que em Atos 2, o texto diz assim: porque nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E você percebe que lá é no plural, né? Nos últimos dias. E a ideia é, o que seria esses últimos dias? Não seria só ali derramar e acabou. Os últimos dias é esse momento entre ressurreição e volta de Jesus.
Então a experiência do Espírito, ela é dada durante os últimos dias, sobre toda a carne, e é para esse momento de edificação, e não para o momento ali pontual em Atos 2, mas para aquilo que Atos 2 apontava, ou seja, é assim que agora a igreja vai viver. É dessa forma que eu quero que vocês vivam. Atos 2 é um ensaio, não foi o ponto ápice da igreja. Ali pressupõe-se em Atos que, na verdade, é o ponto inicial da igreja. O ápice ainda vai vir, que é a segunda vinda. Eu quero ver um texto aqui com vocês, que é osso esse texto. Ele é osso porque a NVI traduziu de uma forma que dificulta a argumentação da gente. 2 Coríntios 12 é um outro texto, então, que a gente precisa lidar. Os sinais de um verdadeiro apóstolo foram realizados entre vocês com toda a perseverança. Tira o que eu coloquei aí, olha só depois do por sinais, maravilhas e milagres. Esse é um texto, inclusive meu companheiro e amigo Iago usou contra mim, covardamente, porque eu não gosto de debater com ninguém, com ele. Quando eu gosto mais da pessoa, eu fico passando mal. Esse texto parece pressupor que sinais e maravilhas eram as marcas de um apostolado. Essa é a ideia. A questão aí é que está faltando uma palavra aí, que até sensacionistas afirmam que está faltando. Não sou eu como continuista. Que é essa que eu coloquei. Vamos tentar entender essa tradução aqui com calma, uma reflexão. Os sinais de um verdadeiro apóstolo foram realizados entre vocês, com toda perseverança, acompanhados por sinais, maravilhas e milagres. Conseguem captar a diferença? Reflitam. Eu não entendi ainda. Ok, eu estou com esse medo de eu estar falando aqui. Na tradução lida, os sinais são os milagres. Na minha tradução, os sinais não são os milagres, os sinais foram acompanhados por milagres. Tá? É simples. De novo, não quero entrar no assunto, eu estou estragando o grego aqui. Aí ninguém vai gostar, eu sabia que isso ia acontecer. É porque isso é um dativo, a NVI traduz como se fosse um nominativo. O que eu quero dizer é, ela está traduzindo uma coisa que gramaticalmente é outra. Esse é o ponto. Inclusive, em comitês e tudo mais, já tentei dar o meu pitaco, mas não adiantou de nada, né? De novo, a pergunta agora, o que é o sinal de um verdadeiro apóstolo? Gente, se o sinal de um verdadeiro apóstolo fosse milagres, Paulo reconhece que outros apóstolos e falsos apóstolos estavam fazendo milagres. Inclusive, Mateus 7 diz que em teu nome expulsamos demônios e operamos milagres. Se a marca de um apóstolo era um milagre, não faz sentido. É porque a marca de um apóstolo aqui, de um verdadeiro apóstolo, em 2 Coríntios, é o sofrimento. Paulo está dizendo, porque as marcas de que eu sou um verdadeiro apóstolo, ou seja, o meu sofrimento pela obra, foram acompanhadas por sinais. Isso os falsos apóstolos têm? Me diga se eles têm. Isso eles não têm. Eles podem ter os sinais, mas eles não têm o sofrimento por vocês. Então esse seria um dos únicos versículos que daria para argumentar de que o sinal que um apóstolo é marcado pelo milagre, só que não funciona dentro do Novo Testamento. O outro texto que eu quero ver com vocês é o texto de Hebreus 2:4. Hebreus 2:4. Outro amigo muito querido usou esse versículo contra mim. De novo ele foi muito mal. Eu não soube responder na hora, fiquei nervoso. Sério. Ixi, esse já é mais famoso, assim, eu estou com medo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por dons do Espírito Santo segundo a sua vontade.
De novo, e agora eu vou explicando. Ele está dizendo, como é que a gente pode negligenciar essa salvação tão grande? Que primeiro foi anunciada pelo Senhor e depois anunciado pelos que ouviram. Quem foi que ouviu? Quem foi? Os apóstolos. Olha, ouviram, verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por dons do Espírito Santo segundo a sua vontade. A argumentação é, está vendo como sinais, milagres e prodígios eram sinais do testemunho do Evangelho, do testemunho dos apóstolos. Então, milagres, de novo, milagres, curas só servem para isso, para testificar os apóstolos. Está aqui o texto, eles argumentam. A minha argumentação, ela é sempre a mesma. Se esse texto está dizendo, atenção aqui, se esse texto está dizendo que o fato dos apóstolos terem usado milagres, prodígios e várias outras coisas, significa que essas coisas cessaram, então a gente tem que argumentar que os dons do Espírito todos cessaram. Daqui não tem diferença de dom, aqui são todos. Lembra, os cessacionistas não admitem que todos os dons cessaram. Mas o texto, se eu disser o seguinte, não, o fato de os apóstolos usarem os sinais e os milagres como sinais, significa que os milagres cessaram, então os dons aqui também têm que cessar. E todos, porque o texto não está dizendo e separando os dons. Entende a argumentação? Se os milagres aqui eram sinais e, portanto, os milagres cessaram, o texto também está dizendo que os dons eram sinais. Então, isso também tem que cessar, todos, não só os que os colegas cessacionistas querem. Então, o texto não está dizendo que a única função dos dons era o testemunhar. O texto está dizendo que essa era uma de suas funções, mas não a única, existem muitas outras. Essa é a argumentação aqui. Eu quero terminar rapidamente agora, bem rápido, 1 Coríntios 13. Eu acho que eu nunca vou parar de estudar esse texto aqui. E eu acho que eu nunca vou conseguir olhar outra coisa que o Gordon Fee não olhou. Portanto, se você é um aluno de teologia e não conhece Gordon Fee, 1 Coríntios, nesse texto aqui, é algo que eu digo que é o que eu acho que um comentarista chegou mais próximo da inspiração de um comentário. Isso ficou pesado, não foi? Mas é por aí. É que às vezes é. Bom, vamos lá. Eu quero ir direto para o ponto aqui. Verso 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Queridos, o que Paulo está dizendo bem rápido aqui é, olha, o amor ele vai durar bem muito. Então valorizem mais o amor. Os dons vai chegar um tempo que eles vão se tornar desnecessários. Aí Paulo aqui fala a metáfora do menino e do homem adulto. Os meus colegas cessacionistas, eles argumentam que aqui Paulo está fazendo um paralelo para a maturidade da igreja. Então eles vão dizer o seguinte, o perfeito aí não é o cânon, não é nada disso, mas é a maturidade, o estágio maduro da igreja. Ou seja, quando é que os dons vão cessar? Quando o perfeito vier. E o que perfeito é esse? É o estado de maturidade da igreja, tá? Esse estado de maturidade. E que estado de maturidade é esse? Aí eles vão dizer, bom, deu de cara que bateu junto com o cânon fechado, a Bíblia. A Bíblia, quando a Bíblia fechou, então a gente chegou nesse estágio de maturidade revelacional sem precisar de mais nada. A ideia então que Paulo está dizendo é o seguinte, tá vendo? Eu era menino, falava como menino, mas vai vir um estágio de homem,
de maturidade. E, portanto, Paulo está falando aqui, não é sobre o escatol. Paulo está falando sobre a maturidade da igreja, um estado de maturidade, quando a igreja se tornar um homem. O problema disso é que Paulo não parece estar usando essa metáfora assim. Menino e homem aqui são duas eras. Menino é a era de agora. Menino é a era do incompleto, do em parte. Esse é o menino. É por isso que ele diz, em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, porque nós estamos no momento ainda de menino. Mas a gente vai chegar num estado de maturidade, onde a gente não vai mais precisar, não vai ter mais falta de nada. Ou seja, e quando é que esse outro estágio? Lá no fim, a outra era, a era de completude, de perfeição. Então, Paulo não usa menino e homem como a igreja vai ficar madura em algum momento da história da igreja e os dons vão se tornar desnecessários. Não faz sentido isso. A ideia de Paulo aqui é mais, nós somos meninos agora. Meninos. Isso diz muito sobre como nós devemos usar os dons. O fato da gente estar desse lado da era da igreja aqui ainda, sofrendo e com incompletudes da alma, significa que a gente tem que ter muito cuidado com a maneira em que a gente utiliza os dons de Deus. Tá? E aí Paulo está dando uma bronquinha nos Coríntios, dizendo o seguinte, tá vendo, Coríntios? Vocês estão tão empolgados aí que vocês acham que podem esquecer da parte fundamental do uso dos dons, que é o amor. Tá? O amor. Quando é que Deus me usa? Quando eu amo mesmo. Tá? Quando você faz milagre sem amor, é o diabo que está te usando, no caso. Tá? Vamos terminar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essas reflexões. Que esse seja apenas o primeiro estágio para que os meus irmãos aqui possam ter reflexões mais profundas. Em nome de Cristo. Amém.